Certo. Começamos aqui a primeira aula de inglês. Primeira aula de inglês da restauração. Semanalmente faremos o encontro às terças-feiras. Qualquer coisa mudaremos a depender da situação. Enfim, como introdução, a aula o idioma inglês é um idioma até simples, sintaticamente. A construção das frases são simples. É um idioma com muito vocabulário proveniente do latim, do grego, principalmente do latim, aliás. Tem germânico também. Mas o diferencial do inglês seria a parte difícil, é a fonética. A fonética que é irregular. Então, a pessoa tem que aprender cada palavra, ou pelo menos a pronúncia de cada palavra, até dominar. Mas isso eu diria que não é um grande problema, porque, bom, facilitada a parte de gramática, facilitada a parte de construção de frases, então é possível a pessoa dedicar mais tempo a isso, a aprender a pronúncia das palavras. Bom, como é irregular, não tem uma regra certa, mas tem uma regra geral que pode servir como um guia para a pessoa aprender de fato. Seria mais ou menos o alfabeto, que eu compartilharei em outro momento, porque eu teria que escrever um por um aqui. Mas em suma letra A pronuncia-se A, letra B, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Assim, aí tem umas pequenas divergências. Por exemplo, na letra X. A letra X não sempre se pronuncia X ou X. Às vezes, em início de palavras, se pronuncia Z. Por exemplo, Zeno, que é uma palavra de origem grega, em vez de se pronunciar Xeno, que seria em grego no original, se pronuncia Zeno em inglês. Mas isso aí a pessoa aprende com a prática, sabe? A Xenoverse também, sim. Enfim. Mas a pessoa que quiser estudar inglês vai aprendendo conforme é demonstrado pelo professor o vocabulário, como as frases que aparecerão no livro que eu escolhi. Aliás, eu vou utilizar outro livro que o João Pedro colocou no Drive, que é um por método natural, que foca mais nessa parte de fonética, que é importantíssima, diga-se de passagem. Vejamos. Sim. Aí ele compartilhou o arquivo aqui. Bom, mas primeira lição seria sobre o artigo no inglês. No inglês tem o artigo definido e indefinido, assim como no português, que as regras são que o definido ensina algo específico. Por exemplo, eu quero o eu quero o livro. Você já sabe qual livro se quer, qual livro você quer. Ou seja, é um livro especificado. Por isso é um artigo definido. A pessoa define, logicamente, qual o livro que ela está se referindo. Então, se eu falo eu quero o livro, eu quero um livro em específico. I want the book.
The. Esse é o artigo definido do inglês. Pode ser tanto plural, singular, masculino ou feminino. É tudo the. Como em português é o, a, os, as, em inglês é the. Simplesmente isso. E esse som the é diferente do que nós pensaríamos que seria. Normalmente as pessoas dizem the como a letra D, the, mas isso não é correto. Ou com a letra V, v. Só que aí a pessoa erra tanto pelo excesso quanto pela falta. Porque é um intermediário entre essas duas. É um intermediário entre essas duas. Diz-se com a língua encostada nos dentes, como um D, como em D, mas vibrando a língua, como se diz em V. Então a pessoa faz the com os dentes, não com o lábio. Em vez de v ou the, faz the. Enfim, dito isso, os exemplos ficam muito fáceis de se entender. Vamos ler o livro agora. Sentimos-nos na obrigação de iniciar esta unidade com a seguinte advertência: saber quando usar e quando omitir o artigo, tanto definido quanto indefinido. É uma das coisas mais difíceis para o estrangeiro que aprende inglês. Somente o fato de que o artigo é fundamental em qualquer idioma leva-nos a abordar logo de início um dos bichos de sete cabeças da gramática inglesa. Felizmente, coisas mais amenas virão pela frente, mas vamos às regras básicas onde procuraremos salientar os casos em que o inglês difere do português. Enfim, o artigo definido no português sendo o, a, os, as, no inglês fica mais fácil como the. E é isso para português, isso é para singular, plural, masculino e feminino. Daí dos exemplos, quando o substantivo é usado em sentido genérico, omite-se o artigo. Ou seja, tem essa diferença também, como no português se fala, as crianças gostam de brinquedos. Quando se diz, isso se diz num sentido genérico, num sentido, as crianças em geral gostam de brinquedos. Mas no inglês não, nem precisa desse artigo, porque tá falando das crianças em geral, disse children like toys. Óbvio, eu imagino que isso seja. É possível a pessoa colocar assim, the children like toys. Só que o sentido fica mais voltado para algumas crianças em específico. The children like toys. Mas eu creio que é possível essas duas configurações. Brazilians love soccer. Brasileiros adoram futebol. Ou music is an art. Música é uma arte. Ou gold is a precious metal. O ouro é um metal precioso. Bom, tem alguns detalhes aqui, como substantivos contáveis são aqueles que admitem plural, ou seja, a maioria. Ou seja, vou contar os substantivos contáveis. Eu vou contar uma quantidade de livros, por exemplo. Uma quantidade de pessoas. Esses são substantivos contáveis, countable nouns, que são a maioria. São como objetos. Objetos são contáveis, sabe? Outros substantivos são os não contáveis, que em inglês, às vezes, em português, não admitem plural. Ou seja, semeia. Não, pera aí, calma lá. Ou seja, ouro, informação. Give me some information. Me dê alguma informação. Ou seja, você não pode contar o número de informações que pode assim, mensurar em
muitas ou poucas, não uma, duas informações. Pelo menos não em inglês. Money, dinheiro, advice, conselho, enfim. Porém, quando o substantivo é contável, está sendo usado em sentido genérico, no singular emprega-se o artigo. Então, the cat is a domestic animal. O gato é um animal doméstico. Mas, cats are domestic animals. Os gatos são animais domésticos. Então, quando a pessoa fala do gato no sentido genérico e contável, então emprega-se o artigo. Ou seja, o gato em geral, eu posso contar os gatos, é um animal doméstico. Ou, por outro lado, se usa esse gato no plural, cats are domestic animals, então não se usa o artigo. Mas assim, nem se preocupem com isso, porque com o tempo a pessoa vai adquirindo. Não se preocupe em decorar cada linha disso aqui. Aprenda que, assim, pelo contexto, se vocês não aprenderem isso imediatamente, por contexto você acaba aprendendo. Então, poxa, não gaste muito energia com essas coisas não. Fique tranquilo. Se for fazer a lição de casa, fique tranquilo, porque, poxa, isso aí a pessoa aprende no dia a dia. Ou ouvindo vídeos e essas coisas, enfim. Outro exemplo é The computer is a wonder of technology. Aqui, mais uma vez, a pessoa fala num sentido genérico. O computador. Genérico, mas contável. O computador é uma maravilha da tecnologia. The computer is a wonder of technology. Bom, mas no plural, computers are wonders of technology. A pessoa fala num sentido genérico também, mas no plural. Daí, próxima frase. Today, the car is a status symbol. Today, the car is a status symbol. Hoje, o carro, aí você vê que é genérico, o carro em geral, não aquele carro lá da esquina da Heitor. Não, é um carro no sentido genérico. É um símbolo de status. Mas, por outro lado, no plural, today, cars are status symbols. Hoje os carros são símbolos de status. Veja que o artigo é omitido apenas no plural, no singular não. Bom, quando o substantivo é usado em sentido específico, emprega-se o artigo. Ou seja, eu quero me referir a tais pessoas, tais crianças, tais objetos específicos. The children are studying. As crianças estão estudando. Vê que as crianças, subentende-se que eu sei quem são aquelas crianças que estão estudando. Eu não falo as crianças em geral. Todas as crianças estão estudando. Não, as crianças que eu conheço estão estudando. Que eu sei que estão ali estão estudando. The Brazilians who went to the USA. Os brasileiros que foram para os Estados Unidos. A música escrita por... The music written by Mozart. A música escrita por Mozart. The gold that was stolen. O ouro que foi roubado. Chamoto passa aí. Observe que a pessoa que... Desculpa. Observe que a pessoa que fala não está se referindo a criança, brasileiros, música e ouro em geral,
mas a determinadas crianças, determinados brasileiros e determinada música, determinado ouro, algo específico mesmo. Enfim, próximo parágrafo, nunca se usa um artigo antes de nomes próprios, pessoais e de possessivos, como se faz em português. Em português a pessoa diz: o Matheus vai detonar mais um canal herético hoje. Em português se coloca o artigo, o Matheus, mas em inglês não. Peter, um exemplo disso, Peter is my friend. O Peter é meu amigo. Em português é facultativo. A pessoa pode escolher usar ou não. Mas, existindo isso no português, nesse exemplo eu vou traduzir: o Matheus vai detonar um canal herético hoje. Matheus will bust another heretic channel today. Enfim, só um exemplo. Outro exemplo de não se colocar artigos antes do nome: Jane is a pretty girl. Jane is a pretty girl. A Jane é uma moça bonita. Ou your grandmother is very old. A tua ou a sua avó é muito idosa. Uma coisa que eu vou priorizar quando eu ensinar línguas é o segunda pessoa. Tu és, vós sois. Eu vou priorizar isso. Não vou colocar sua, seu, a não ser que seja pronome de tratamento mesmo. Enfim. Temos que valorizar nossos modos verbais, porque é um absurdo que a segunda pessoa esteja morrendo. Não é um absurdo, mas, bom, é só um detalhe aqui. Ou seja, your grandmother is very old. Não se diz... Aliás, fica até estranho dizer em inglês com um artigo. Então, ficaria tua ou sua avó é muito idosa. Outro exemplo, we are selling our house. We are selling... Opa, tô seguindo aqui. We are selling our house. Estamos vendendo a nossa casa. Se dissesse em inglês the our house, ficaria muito estranho mesmo. Então, nesses casos, o artigo se omite. Convém lembrar que, com sobrenomes referindo-se a uma família específica, emprega-se o artigo, ou seja, the Simpsons went to the restaurant. Ou seja, uma família, então é bom usar o artigo. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Procurem repetir em voz alta aí junto com o professor. Nesse caso, eu vou pedir uma vez ou outra para a pessoa falar a frase. No caso, por exemplo, vou chamar alguém específico para falar a frase. Vai o Lucas mesmo, nessa dos Kennedys. Ok, professor. Deixa eu ver aqui. The Kennedys are a famous family. Muito bom, muito bom. Os Kennedys são uma família famosa. Por, né? Esse Fusca cruzando minha rua aqui. Enfim. Os Kennedy são uma família famosa, mas por motivos, bom, obscuros, sabe? Enfim. Vou chamar outra pessoa aqui. Pode ser o João Pedro. The Camargos are my neighbors.
Muito bom, muito bom. Os Camargos são meus vizinhos. Ou seja, nessa parte, se você se referir a uma família em específico, é possível dizer, é possível colocar esse artigo. Uma família específica, ó, sei lá, os Almeida. Almeida, um exemplo. Mas é possível fazer isso. Embora títulos presidente, rainha, governador, doutor, general, capitão, bispo, Ô, etc. Lucas, desliga o aqui, mano. Acho que é o ventilador dele. Bom, assim. Embora títulos presidente, rainha, governador, doutor general, capitão, bispo, levem o artigo, como em português, devem ser usados sem artigo quando acompanhados de nome próprio. Aí uma regrinha assim, bem específica, não se preocupem com isso. Que essa, assim, a pessoa aprende com o tempo. Como, por exemplo, The President came to our city. O presidente veio à nossa cidade. Mas President Kennedy was assassinated. Presidente Kennedy foi assassinado. Ou seja, o título procedido de nome não tem o artigo. O título sozinho tem o artigo. Deixa eu ver quem mais lê. Vai o Stein. Não sei que você é iniciante, mas pode tentar. Não tem problema não. Não vamos julgar só. Certo. The Queen of England lives in London. Certo. Muito bom. Aí você lê depois aqui. A rainha da Inglaterra mora em Londres. Ou seja, coloca-se o artigo antes do Queen. Ou seja, a rainha. Mas, aí lê de novo aí. Eu leio o próximo. Queen Elizabeth II mesmo? Queen Elizabeth II? Second. Como? Segunda. Second? Certo. Second. Isso. Was crowned... peraí, a resolução tá baixa. Was crowned in... Vixe a data agora, cara. Não, sem problemas. É 19, ou seja, 1953. Mas se não conseguir... 1953. Perfeito. A Rainha Elizabeth foi coroada em 1953. Mais uma vez, exemplificando a regra de que o título antes do nome não precisa de artigo. Deixa eu ver quem responderam. 1953. Perfeito. Deixa eu só abrir a janela aqui. Isso aí eu lembro, Stein, que quando é em ano, não é obrigatório você falar como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? 1953. Lá você pode falar a cada duas casas decimais. Então, 19, 19, 53, 53, né? Você pode falar assim, 1953. Do que você falar 1953. Você poderia falar em inglês dessa forma, né? Mas você pode simplificar. Lá pode fazer isso. Exatamente. Entendi. Exatamente isso. Até... pode... Exatamente isso. Muito obrigado pela contribuição. Porque o pessoal não fala, pelo menos nessas datas antes de 2000, não falam 1900, não falam 1900, falam 1953. 1953. Já nos anos 2000, 2010, 2008. Já depois de
2010, imagino, o pessoal começou a falar 2020, 2020, por exemplo. Só nos anos 2000 que tem essa exceção. Fala 2000 e não sei o quê. Mas muito bom. Muito bom obrigado pela contribuição. Doctors. Tá. Aí agora vou pedir pro Luiz, se ele puder. Sobre o Posso. Doctor. The doctor's visiting his patients. Patients ou patients? Patients. Isso mesmo. Tá Pa- certo. Certo. Médico Doctor is visiting his patients. Isso. Perfeito. O médico está visitando seus pacientes. Só um adendo que esse T é proveniente do latim. E muitos desses vocabulários têm, que tem o T são pronunciados mais ou menos dessa forma. Information com esse X. Patient. Sim. Eu pensei nisso, eu lembrei de do que a gente falou lá com o Henrique nesse fim de semana lá. Uhum. Graça plena. Isso. Na verdade, em latim é gratia, com TS. Mas aí, conforme o tempo passou, o pessoal começou a pronunciar o latim como gracia mesmo. Mas no latim eclesiástico é gratia, com TS. Um som de TS. Beleza. Aí em inglês ficou sh. Patients. Information. Entre outras coisas. Deixa eu ver quem... o Lucas levantou a mão. Pode falar. Eu lembro que, eu acho que foi até o Diogo Rafael Moreira que falou isso uma vez, que o inglês clássico, ele é muito fácil de você aprender, porque o inglês clássico, ele tá muito próximo do latim mesmo, tem até palavras que são derivações diretas do latim, e ele fala que com a Revolução Protestante na Inglaterra, começou a buscar na língua uma separação com o latim. Aí ele fala que tem um exemplo muito clássico disso, que é onipotente, né? No inglês clássico é omnipotent, e no inglês pós-evolução ficou almighty, Sim. seria todo-poderoso, né? Então, ele fala que o inglês clássico é bem fácil de aprender porque tem muita derivação direta do latim, né? Aí já o inglês mais moderno, eles já começam a quebrar isso, né? Tirar essa raiz latina da língua. Sim, muito bem observado, viu? Muitos, inclusive um complemento, é que muitas dessas vocabulários reformados são de origem germânica. Então eles quiseram germanizar mais ainda a língua inglesa, rejeitar o latim, rejeitar as origens latinas, já que a Britânia foi parte do Império Romano, mas eles quiseram rejeitar essa tradição. Inglês de pseudo-Shakespeare e semelhantes. Quem sabe Shakespeare já tá ligado. Já tá de olho aberto. Enfim. Aí, Luiz, no próximo, Dr. Brown. Aí tem a exceção. Aí tem a... Certo. Eu vou ler de novo? Isso. Esse mas. Dr. Brown is... Dr. Brown is visiting his patients. Isso, perfeito. Muito boa a pronúncia, viu? Dr. Brown está visitando seus pacientes. Então, bom, aí tem vários exemplos aqui. Tem mais um exemplo. Aí, quem não for chamado, eu chamei o Lucas, chamei o Luiz, o Stein também. Chamei o João Pedro. Sim, tá. Nesse caso, eu vou ler eu mesmo aqui. The captain spoke to the soldiers.
O capitão falou aos soldados. Captain Smith spoke to the soldiers. O capitão Smith falou aos soldados. Reforçando a regra básica do genérico específico, lembramos que o artigo definido deve ser omitido antes de substantivos que denotam esporte, ciências, cores, refeições, estações do ano, meses, dias da semana, substantivos abstratos em sentido genérico. Em português, normalmente emprega-se o artigo definido nesses casos. É tanta coisa que vou passar. Mas só vou ler a parte em inglês, então, para ir bem rápido. Tennis is very popular in Australia. Biology is an important science. Red is Jane's favorite color. I'm going to the bank after lunch. Humility is a rare virtue. Humility is a rare virtue. Mas the blue of her eyes, o azul dos seus olhos, aí denota a cor azul específica dos olhos dela, entende? Enfim, de fato a humildade é uma virtude rara, porque, bom, pro Ruffle admitir que errou, mas enfim, não tem nada a ver. The lunch she offered us, the winter I spent in London, the humility of St. Francis. Olha, interessante, hein? Citando Santos aqui. Deixa eu ver aqui no chat. Netcama já voltou. Interessante que, enfim. Humility of St. Francis. Observe que neste último grupo de exemplos, os substantivos destacados são empregados em sentido específico. Bom. Omite-se também o artigo definido antes de nomes de cidades, estados, ilhas, países, continentes. É uma lista. Rio is a beautiful city. France is famous for its wines. Putz, todo... Tem muitas regrinhas aqui, 5. É mais exceção do que regra. Exceções. The United States, the United Kingdom, é tanta coisa. Ainda existem outros, porém de menor importância. Por quem emprega esse artigo, você deve ter percebido que são nomes compostos. Inclusive Netherlands, que é formado por Nether, mais embaixo, do inglês arcaico, e lands, terras. Nomes compostos aí, nesse caso, levam o artigo, ao contrário dos cidades, estados, ilhas, países e continentes. Observações. Citar alguns nomes compostos com os quais não se usa o artigo. Nossa, é muita exceção. Vamos ver. Seria interessante a gente ler novamente isso em casa durante a semana. Exatamente. Pelo menos os macacos em inglês igual eu. Então, eu vou passar umas ferramentas que são bem úteis para a pronúncia do inglês. Que eu vou deixar no chat aí. Reverso e DeepL. O reverso tem duas ferramentas. A tradução. Aliás, a pessoa pode usar tradução do reverso ou do DeepL. É que o DeepL usa mais contexto e inteligência artificial. Vou deixar aqui no chat. Acho que os dois têm coisa para pronunciar. DeepL e reverso tradução. Os dois são tradutores, mas um especial aqui, que tem várias línguas, é o conjugador. Esse é uma mão na roda. Esse, pessoa bota qualquer verbo, aí sai, claro, tem que especificar a língua, porque tem várias línguas, árabe, japonês, espanhol, português até, e o negócio conjuga só pela palavra que você coloca lá, o que é útil. Aí acho que os três têm
pronúncia. Os três pronunciam as palavras. Então pode usar a pronúncia desses três que é confiável. Eu não uso o Google Tradutor porque, bom, o Google Tradutor é bem simplista. Ele é muito ao pé da letra. Sim, Eu procurei outras ferramentas. Ainda bem que você mandou isso aqui, porque eu não conhecia boas ferramentas de tradução, né? Eu sabia só do ChatGPT, mas eu não usei ainda. Mas eu sei que o Google Tradutor ele não é bom. É assim, para você traduzir textos, ou até mesmo para você conversar, por exemplo, se você precisar mandar alguma mensagem em inglês, não use o Google Tradutor, só use para como se fosse um dicionário, né? sim, sim. Mas usar assim para você traduzir é horrível. Fica Realmente. esquisito o texto. Fica. Parece que a pessoa Salva tá... esses links aí depois e manda pra nós. Beleza. Eu vou mandar agora pelo WhatsApp, já salvei aqui. Valeu, Lucas. Os três são ferramentas que eu confio. Assim, ainda fica aqueles resquícios de traduzido para o robô? Fica. Mas um pouquinho menos. Aliás, bem menos. Porque traduz de acordo com o contexto. Aí você pode ver o contexto, tem frases na sua língua e em diferentes línguas. Aí você acaba aprendendo por contexto também. Principalmente nesse DeepL. Deep Learning, DeepL. Conjugação, conjugador. Cara, conjugador, excelente. Você não precisa decorar tabelas e tabelas, é só jogar lá o verbo. Mas óbvio, é bom saber a conjugação dos verbos, óbvio. Mas para facilitar as coisas, é isso aí. Para facilitar as coisas, uso o reverso. Enfim. Cara, essas exceções aqui do ilhas, cidades, estados, a pessoa tem que aprender, ver como que os falantes de inglês escrevem. Decorar essas regrinhas toma mais tempo do que a pessoa ouvir de um nativo. Então eu recomendo não ficarem entalados nessas questões aí. A pessoa escreve essa gramática para assim detalhar, existe tal exceção, não 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 erre, por exemplo, coisa simples assim, mas também não fique só nesse parágrafo se concentrando em detalhes pequenos. Geralmente, com o tempo, a pessoa aprende. Então, não é necessário se preocupar tanto com essas exceções. Você dá uma lida, até pratica um pouco, mas ficar lendo e relendo e escrevendo, enfim. Lembre-se de que estamos enfatizando... Aqui, observações, a exceção da exceção, hein? A Arábia Saudita, que é composta, não tem artigo. África do Sul não tem artigo. Coreia do Sul não tem artigo. Grave também. The Açores. Os Açores. Tem artigo. Bahamas tem artigo. É exceção da exceção da exceção. Lembre-se de que estamos enfatizando os casos em que o inglês difere do português. Portanto, acidentes geográficos, montanhas, rios, mares, oceanos, levam um artigo em inglês, da mesma forma que em português. The Amazon, Mediterranean, Atlantic, Rockies, Alpes, Andes, Gulf of Mexico. Lagos, porém, são exceção. Aí, ó, mais exceções. Então não fiquem muito entalados nessas exceções, não. Só quando for fazer o exercício e exigirem, aí você vai lá, vê e responde. Mas prossigamos então. Omite seu artigo definido antes das seguintes palavras: church, school, bed, prison. Principalmente quando usadas com o verbo to go, ir. Então aí, ó, já aprendemos um verbo, hein? Um verbo muito importantíssimo. Go. Só uma pré-introdução, não precisa anotar nada do tipo.
É só para terem uma preparação para quando vier a parte dos verbos mesmo. Os verbos, na maioria das vezes, digamos isso no presente. Presente e futuro. Os verbos são invariáveis, não variam conforme número, nem conforme pessoa, exceto na terceira pessoa do singular. Por exemplo, I go, eu vou. You go, eu go, tu vais. You go, tu vais. He goes. Aí sim varia. Terceira pessoa do singular varia o verbo. Aí, plural. We go. You go. They go. No geral, os verbos no singular não variam. Os verbos no presente não variam. Presente e futuro não variam. Exceto na terceira pessoa do singular. Desculpa, William. Opa. A segunda pessoa é o you? You. Tanto no singular quanto no You plural. go é tu vais? Isso. You é Ok. tanto singular quanto plural. You pode ser tu, você, ou pode ser vós, vocês. Então pode ser you, tanto no singular quanto no plural. Então, bom, como a pessoa diferencia? Pelo contexto. Se Beleza. está se You referindo. guys, aí é em plural, you, Sim. William. Isso aí também tem, guys, do you know about, quer dizer, tá usando o you também nesse sentido terceira pessoa. O Ariano Suassuna diz, né, ele dizia que o inglês é uma língua meia morta, né, parece que não tem muita criatividade. Sim. Exatamente. Nossa, eu penso a mesma coisa. O inglês, poxa, podia ter mais um salzinho, né? Podia ter uma coisa a mais, mas não, é só. Vai repetir. Glass é copo, vidro. Vidro, óculos, né? Essa fala de Isso. Enfim. Mas you, singular, plural. Tem algumas palavras também que se repetem. Enfim. Bom, aí em alguns lugares não se usa artigo. Como igreja, church, school, escola, bed, cama, prison, prisão. Principalmente quando usadas com o verbo to go. Ou seja, eu vou para a igreja. I go to church. Mas, apenas quando esses locais estiverem sendo usados para a finalidade a qual normalmente se destinam. Ou seja, a escola, quando não é caso de aprender, então I go to the school. Mas quando é para eu vou aprender francês na escola. Coisa de muito tempo atrás. I go to school to learn French. Enfim, aí tem cada... acho que esse aqui dá para ler, porque é importante, Então, primeiro ler... deixa eu ver, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. 3, 4, 5, 6, 7. Tem 4 pessoas. Dá pra... Nossa, 7 frases, 5 pessoas. Tá, as primeiras duas vão ler 2 frases. As primeiras 2 pessoas vão ler 2 frases. Então, primeiro, lê o João Pedro. My children e I have to go. Ou se não puder, bom. Então lê o Luiz. Quer que eu leia, professor? Oi?
Desculpa, não, Foi não mal, entendi. rapaziada. Então, o João tá aí? Fui eu que tossi, eu abri pra falar que eu poderia ler também. Eu tossi, foi Sim, mal. sim. Pode ser. Acho que o João tá ocupado, então deixa. Vai. Pode ler O, o o Luiz, vai. Lucas. Lê aí, Lucas. Não, Luiz, vai. Pode ser. Vai, Luiz, vai. Aqui esses dois primeiros. My children, I have to go. Certo. Quem vai ler? Eu ou o Luiz? Ou o João? Luiz. Ah, beleza, beleza. My children go to school in the morning. I have to go to the school to speak to the principal. Principal, né? Principal. O diretor. Principal. Perfeito. Então, meus filhos vão para a escola de manhã. Ou seja, são alunos, vão estudar. Vão frequentar a escola normalmente. Então they will go to school. My children go to school. Então é o local natural deles, dizendo assim, natural entre aspas, né? Aí na próxima frase, eu tenho que ir à escola para falar com o diretor. Para falar com o diretor, não como aluno. Ou seja, a pessoa não sendo aluno, usa-se o artigo, não usando aquilo como, não usando aquele local como de atividade dela. Enfim, creio que deu para. Qualquer dúvida é só falar, viu? É como se fosse a diferença de você ir para uma aula e você ir para o prédio da escola, né? Sim, exatamente. Essa, Exatamente. A pessoa diferencia porque já está implícito que é uma rotina dela. I go to school. Aquela. Você sabe qual escola é. Então nem precisa do artigo. Mas se a pessoa não tem essa rotina, então não é necessário. É necessário o artigo. Enfim, vejamos. Aí. Então o Lucas é o próximo. Lê duas frases. Essas do John. John e Margaret. John killed a man and went to prison. Tomorrow his wife is going to prison in order to see him. Uhum. And Margaret goes to church every Sunday. Perfeito. Bom, o John matou um homem e foi para a prisão. Como prisioneiro. Ou seja, ele é culpado e foi para a prisão. Went to prison. Não went to the prison. Aí a mulher foi visitar. Amanhã a mulher dele vai à prisão para vê-lo. Não como prisioneira. Daí dá para ver esse exemplo. Daí, Margaret goes to church every Sunday. Essa aí é dos Halimão. Margaret vai à igreja todos os domingos, rezar, participar de alguma função religiosa, como ministra da Eucaristia, como cantora, né? Ou até mesmo acólita, já que estão aos poucos aprovando isso na Igreja Conciliar. Enfim. Entretanto, o Stein. Agora o Stein lê. Lê Certo. essa primeira aqui, ó. So, the tourists went. Só a primeira? Só a primeira, isso. The tourists went to the church to see the beautiful stained glass windows. Não sei se eu falei certo ou não. Tá certo. Fala bem, velho. Aí, ó, já tá aprendendo já. Tá proficiente já. Avançou um degrau. Enfim, os turistas foram à igreja para ver os belos vitrôs coloridos. Esses aí são outsiders. Esses aí não pertencem à igreja, então eles só querem ver o lado bonito, né? Só querem ver os vidros, coisa bonita. Então, eles vão para a igreja. Went to the church. Bom, aí eu falo essas duas.
Já que o João está fora. Não sei se está ocupado, não sei, não vou. Mary was in bed. Ele deve estar gaseando, professor. Anota aí, pode estar gaseando ele. Não, já vou abrir meu bloquinho de notas aqui dos repetentes. Tá matando no roedor. Não, pode deixar. Mary was in bed with a high fever. Mary estava de cama com uma febre alta. Ou seja, ela está doente. Ela estava na cama. Ficou de cama. Let's sit on the bed, since there are no chairs. Vamos sentar-nos na cama, já que não há cadeiras. Na cama. Aí uso aqui o artigo, enfim. Existem ainda outras palavras que normalmente não são precedidas de artigo. Entre elas merecem destaque heaven, hell, work, céu, inferno e trabalho, respectivamente. Local de trabalho. Tá. When I die, I hope to go to heaven. Não go to the heaven, mas go to heaven. Quando eu morrer, espero ir para o céu. Graças a Deus. Aí tem as palavras de maldição. Go to hell. Vá para o inferno. Paul goes to work at 7:30. Não sei se é AM. Normalmente é AM. Outro detalhe que eu vou entrar depois. Isso, professor. Os horários lá, eles são divididos a cada 12 horas. Sim. Nos Estados Unidos, países assim de influência inglesa, eles usam o horário de 24 horas em atividades militares. Isso. A atividade civil é de 12 horas. Aqui Exato. a gente usa 24 horas tanto para atividade civil como atividade militar. Exatamente. Muito bom. Então, boa observação. Inclusive é dividido em AM, que vai de meia-noite até meio-dia, ou PM, vai de meio-dia até meia-noite. Ou seja, metade do dia é dividida. Primeira parte AM ou AM, A.M. Que eu me esqueci do significado, viu? Mas eu Eu trago tenho um macete. AM pode ser antes meio-dia antes do meio-dia. e PM pode ser pós meio-dia. Exatamente. Aí, ó. Já facilitou. Lembrar desse uso dos horários. Muito bom. Qual que é o significado? É after post mesmo? After é após, depois. After. Mas eu quero dizer assim, é after o que? AM. Acho que é em latim, se eu não me engano. Acho que é anti-meridian e PM é post-meridian. Deixa eu ver aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui. Pesquisar. Já vou pesquisar. Sempre tive essa curiosidade, cara. Vou tirar agora. É isso mesmo. Aqui eu achei. É latim mesmo, anti-meridian e post-meridian, que seria antes meio-dia, pós meio-dia. Perfeito. Faz tanto tempo que eu tinha visto isso. Muito bom. Mano. Cara, muito bom. Às vezes tem essas coisas. Achei que era em inglês essa sigla, mas foi latim, facilita muito. Facilitou. Não é, rapaz, e os caras quiseram se afastar do latim, só... Você vê que a língua inglesa com latim, ela fica bem mais sofisticada, né? Fica. Inclusive, tem uns detalhes interessantes, que muitas palavras na língua inglesa tem a versão latina e a versão germânica. Geralmente é germânica. Por exemplo, venom e poison. Os caras criaram uma distinção. Poison é quando é ingerido. O veneno que é ingerido. Venom é o veneno que é injetado. Por exemplo, de algum animal, algum escorpião. Assim, eu acho que isso aí foi feito artificialmente, mas... os dois têm o mesmo Parece significado. assim...
natural, mas sei lá, os caras quiseram mudar, né? A É, língua e tudo mais. Aí, town, city, cidade tem a versão town, que acho que é germânica, e city, que vem do latim. Isso são 2 exemplos só, mas tem muitos mais, em que essa divisão de significado latino e germânico também são presentes. Hum, Water não tem cara de ser germânico, cara. Água, sim, né? sim, sim. Esse é germânico. Wasser. Wasser. É. Só que eu não sei se tem uma versão latina para isso. Aquatic, talvez, mas aí seria um adjetivo, não seria o substantivo que significa água. Uhum. Água em latim é o que? Aqua? Aqua. Aqua. Inclusive tem em português também alguns talvez detalhes. o inglês mais britânico, talvez tenha uma pronúncia que de algum modo se aproxime, que eu acho que é water, acho que é alguma coisa Outra. assim. Mas Sim, ainda tá dentro do germânico, né? exatamente. Porque o americano, pô, water, water, como se fosse um caipirão. Mas o britânico é water. Lembra um pouco a pronúncia alemã, um pouquinho, um pouco mais próximo. Nossa, isso aí. Bom, observações. Céu no sentido de firmamento é sky. Interessante. The stars are in the sky. As estrelas estão no céu. Ou seja, o firmamento como o céu usa esse artigo. Ao contrário do heaven. É uma boa, viu? É interessante ver isso aqui de céu no latim ter a mesma. No latim não, no português. Ter esses mesmos significados de firmamento e de paraíso, de céu celeste. Hell, inferno, é precedido de artigo em certas expressões comuns na linguagem coloquial. Ou seja, quando a pessoa vai xingar, né? Linguagem coloquial, vai what the hell? What the hell? Aí precede o artigo. What the hell is going on? Que diabo está acontecendo? Enfim. Ao contrário do que ocorre em português, é obrigatório o emprego de artigo definido antes de instrumentos musicais, precedidos de verbo como gostar. Learn, aprender. To like, gostar. To learn, aprender. Principalmente to play, tocar. Ou seja, ao contrário do português, que se diz, eu quero tocar guitarra. Ou seja, não tem o artigo normalmente. No inglês é o contrário. Tem artigo. Caroline Caroline plays the piano well. Deixa eu ver aqui uma. Tá. Isso aqui vai estender um pouquinho. Não, vou dar só o artigo definido hoje. E as partes. Putz, pior que o exercício pega artigo definido e indefinido. Tá, vou fazer uma coisa. Ensinar o definido e só uma introdução ao indefinido. Vamos lá. Assim como se diz play the piano, the violin, the guitar. Acho que isso aí. Quando se trata de tocar um instrumento musical, o verbo to dance. Não. Quando se trata de
tocar um instrumento musical. O verbo to dance, dançar, quando seguido de uma dança específica, também exige o artigo definido. Daí, deixa eu ver, chamar alguém para ler. Esse do Glória. Glória Dance Samba. João Pedro. Acho que ele ainda não voltou. Sem problemas. Sem problemas. Vamos chamar. Vai um Stein mesmo, vai. Já que ele abriu o meu microfone, pode Fechou. falar a primeira frase. Gloria dances the samba very well. Muito bom, muito boa pronúncia. Glória dança samba muito bem. Opa. Só falta, né? Isso aí. Pensei numa coisa, deixa pra lá. Quem mais? O Luiz. Fala a próxima. I like dancing the lambada. Perfeito. Gosto de dançar lambada. Agora o Lucas. William dances the tango like a professional. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Aprendido com o Padre Rose, né? O Padre Holtz, né? O Padre Holtz a questão é o samba, né? O samba, vamos sambar. É o tango. O William dança o tango como um profissional. Perfeito. Tango é com o Gabriel lá e o Pio Espina. Ai. Enfim. Quando o artigo definido é empregado antes de substantivados, ou seja, geralmente são adjetivos que se tornam substantivos. Os adjetivos que se tornam substantivos se tornam substantivados. Adjetivos substantivados. Ou seja, quando me refiro a the blind, os cegos, ou the poor, os pobres. Blind e poor normalmente é adjetivo. Mas quando é precedido de the, se torna assim, se torna o... Não. Quando não tem nenhum... Quando tem o artigo definido antes desses adjetivos, então eles estão no plural. É isso aí. The blind, the poor, the powerful, os poderosos. The rich and the poor. The rich and the poor. Os ricos e os pobres. Como proceder então para o singular? Como dizer o rico, o pobre, o cego, a cega, o poderoso, etc. The rich man helped the poor man. O rico ajudou o pobre. Bom, aí você tem que acompanhar esse adjetivo do respectivo substantivo. Ou seja, junto o adjetivo com esse significado com o substantivo. The rich man helped the poor man. I gave some money to the blind man. O rico ajudou o pobre, eu dei dinheiro à mulher cega. Blind woman. Tá, aí aqui, artigo indefinido. Eu só vou dar uma introdução porque é bem extenso essa parte, bem extensa. Mas o que é importante estudar no geral? A regra fundamental, ou seja, aqui, vou colocar no chat. É importante estudar. Que eu digo isso para, assim, não se afundar nas exceções, nas
regrinhas pequenas. Tem que saber a regra geral primeiro para se aprofundar nas mais específicas. Nunca se usa artigo. Essa 3, 2, 3. Tá. A 4 é boa. Importante estudar. 1, 4. Omite-se também o artigo definido. Essa aqui não. 6 não é tão importante. 7. Contrário do que em português. Esse 7 é importante. 7. 8. Quando o artigo definido e empregado antes de adjetivos substantivados, significa que estes estão no plural. The blind, the poor. Tá. 8. A 8 também é importante. Vou deixar aqui. Eu parei de compartilhar? Parei. Então, para cortar esses conteúdos mais acessórios, esses conteúdos mais secundários, é bom vocês estudarem principalmente o 1, que é a regra fundamental, o 4, o 7 e o 8. A importância se dá a primeira regra. Bom, aí uma introdução ao artigo indefinido, porque se for adentrar mais nas regras, vamos pegar muita coisa. 2, 3 páginas. Tá, o artigo indefinido. Assim como no artigo definido se fala de algo em específico, por exemplo, the sky, o céu. The sky. Lembrando a diferença entre sky e heaven. Heaven é o céu de Deus, é o paraíso. Sky é o céu que tem as estrelas. É o que segura as estrelas. Artigo, assim como tem o artigo definido, como deu exemplo, the, existe o indefinido. Algo qualquer. Dentre um conjunto de coisas, existe um objeto qualquer, um elemento qualquer desse conjunto. E que eu falo que é a ou an. Aqui pode dar a entender errado que a significa masculino, an e an significa feminino. Na verdade, não. Os dois são singular, porque artigo indefinido nesse caso aqui é singular. Ou seja, uma, então logicamente singular. Uma. Mas a diferença entre eles está que a vem antes de vogais, de consoantes. A vem antes de consoantes. Então, a man, a pencil, a house. E de semivogais. A story também. E de semivogais. No caso, semivogais são as semivogais I e U. São que nem no português. É ai, eu, ei. Esse I e esse U são semivogais, porque tem um valor de duração menor. Então são semivogais, são vogais com duração menor. Por exemplo, aqui, ó, nesse I de vogais. O I é uma semivogal. Só pode ser semivogal I ou U. Bom, e no inglês, ear e university.
University. Pode ter U aqui, mas se pronuncia U. University. E an, ou uma, é antes de vogais. Ou de H não aspirado. Ou seja, aquele H que não tem som de H. Como em honest. Em inglês, se pronuncia honest. Entretanto, em inglês também se pronuncia house, que é aspirado. Mas para facilitar mesmo, regra geral, A antes de consoantes, N antes de vogais. Bem facinho. Ambos são do gênero masculino e feminino. Ambos. E são singular. Ou seja, dentre vários objetos, vários elementos de um conjunto, uma coisa só. Em suma, é isso. Caso vocês estudem, caso vocês façam a lição de casa, que será aqui no final do capítulo. Mas é ideal que eu tivesse completado. Aliás, vamos completar, vai. Se alguém tiver algum compromisso, alguma coisa para fazer, só me falar, porque aí eu termino já. Mas acho que dá pra terminar aqui esse capítulo. Alguma objeção? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fechado. Vou terminar porque senão fica muita coisa acumulada, isso aí. Em suma, the significa o ou a. An significa um ou uma. Daí, os pormenores dizem o seguinte: que é obrigatório o emprego de um artigo indefinido antes de substantivos que denotam profissão. Por exemplo, Helen is a teacher. Uma professora. Óbvio. Em português vai se traduzir de outra forma. And her husband is an engineer. Note como o A está antes de consoante. E o N está antes de vogal. Essa regra é simples mesmo, para aprender esse artigo indefinido. Michael wants to be a doctor. Michael quer ser médico. E ela é professora e seu marido é engenheiro. Enfim. Certo. Emprega-se o artigo indefinido antes de substantivos que denotam religião e nacionalidade. Porém, quando a mesma palavra é usada como adjetivo, o artigo não pode ser usado. Porque adjetivo, não é substantivo, então não se precede de artigo. Quer dizer, pelo menos o artigo não se refere ao substantivo, ao adjetivo. Espero que não tenha confundido ninguém. Bom, eu vou chamar alguém para ler. O Stein pode falar. Calma lá, eu não entendi esse ponto 3 ainda. Tá. Tem como ler de novo? O ponto 3 do artigo Artigo indefinido. Indefinido? Tá. Ainda não chegou, mas é with, without. Mas o que eu exemplifiquei foi o seguinte. O ponto 2 eu vi errado, perdão, ponto 2. Sim, então. Antes de substantivos que denotam religião e nacionalidade, ou seja, Brazilian ou Catholic, é possível usar, tem que se usar o artigo indefinido, ou seja, a Catholic, um católico, ou a Brazilian, um brasileiro, ou americano,
An American. Ou protestante. A Protestant. A Protestant. Com I é a N também. Irish, por exemplo. An Irish. An Qual Irish. seria um exemplo quando a mesma palavra é usada como adjetivo, por exemplo? Quando a mesma palavra é usada como adjetivo. Então, I have... deixa eu ver. Porém, quando a mesma palavra é usada, o artigo não pode ser usado. Acho que... Aqui, ó. Aqui. My wife is Jewish. Não, his wife is Jewish. Sua mulher é judia. Ou seja, quando é uma frase que você fala, tal coisa é tal. E essa tal pessoa é tal adjetivo. Então esse Ah, tá, adjetivo entendi. não leva artigo. Tal pessoa é devota. He is devotee. Não, nossa. Nossa, é engraçado. Ficou engraçado essa pronúncia. Porque devoto é devotee. Aí se pronuncia devotee. Ou seja, de Ivoti. Mas é só uma piadinha com a pronúncia. Devotee. Não, vai ajudar a lembrar. Já É, ajuda, né? Vai ajudar, é. A pessoa é um devoto, né? Devotee. Mas o adjetivo é Porque devoto. pra ser devoto tem que ser muito devoto, né? Tem que ter Tem. muita devoção, né? Ao padim. Tem. Escutar a música da Canção Nova, da Renovação. Que coisa linda. Tem que ser um devoto, poxa, fervoroso do Novo Zordo. Mas, bom. Creio que Parece você... até que o Ruffle vai trabalhar de cover, né? Nos Sim. bares, restaurantes. Acho que ele vai tocar aquela musiquinha pro Freak Thiago. Sim. Ah, muito bom. Pianinho assim, ó. O Senhor é o meu rei e a tua lei é... O amor é tua lei. Amor é tua lei. Ah, que bom, hein? Coisa boa. Vai fazer sucesso nas paradas de música litúrgica. Música litúrgica. Devotee. Que interessante. Bom, mas espero ter sanado a dúvida. Escreveu. Kandala Chandala. Falando em línguas, né? É verdade, o cara fala em línguas, né? Não precisa nem estudar outras línguas. Já fala em línguas naturalmente. Coitados de nós que precisamos estudar aqui. Ele mandou, né? Mandou o pessoal parar de ler livros. Tem que parar de ler livros e começar a buscar sentir, né? A ter experiência com Jesus. Experiência. Ei, você tem experiência com Jesus? Quanto tempo de igreja você tem? Muito Pare bom. de ler Aí livros. depois ele solta a bomba. Minha experiência com Jesus foi que eu peguei aquele livro que todo RCCista lê, né? Que a RCC começou com aquele livro lá, negócio de falar em línguas dos protestantes, aqueles universitários lá, né? Uhum. Aí ele leu aquele livro, aí depois foi pro quarto, fechou a porta, começou a pedir para falar em língua, e depois ele começou a falar, depois disso aí tudo mudou, né? Essa foi a experiência que eles têm. É intancável. Não, Para de ler livros, saia da internet. O leigo não tem que estudar inglês, o leigo tem que pagar o dízimo, entendeu? Não, e aquele vídeo do o bispo, o Dom Rodrigo ainda era padre nesse vídeo, e o Diogo ainda era seminarista. Ele fala, leigo não tem que ler Sagrada Escritura, não tem que ler filosofia tomista, ler tratado, tem que ler o quê? Catecismo. Leigo tem que ler catecismo, ir para missa e rezar rosário. Cuidar do seu estado de vida, da sua família.
E parar de querer fuçar, né, livros de aprofundamento, de seminarista, e não sei o que. Ah, rapaz. Parem de ler livros, viu? Eu não. O que o Lego tem que Foi. fazer? Eu vou mandar para depois o vídeo. Muito bom, muito bom. É, ele falou que. Ele falou isso aí que você escreveu, o João Pedro. Só o catecismo e o terço. Só o catecismo deles. Passou disso, daí já é a igreja dos leigos, daí, entendeu? Passou disso aí, você tá pecando, porque você tá sendo desleixado na sua obrigação, né? No seu dever de Estado. Você está sendo Exato. negligente. Você está pecando. Se você for ler mais do que o catecismo, se você for além do catecismo do Rosário, você está sendo negligente do seu dever de Estado, né? Com as suas obrigações. Coitados. Rapaz. Coitados de nós que lemos o. Fomos fuçar a vida dele e achamos coisas intancáveis. Uma pena. Já estamos. Não, já estamos na porta do inferno já. Coitados de nós. Não é ele que acobertou coisa. Pois é, né? Ele que Culpa do não leigo. se juntou com um dos maiores conclavistas aqui do mundo, né? Que é o Fake Tiago, né? Pois é. E a, Abrindo a porteira pro Apocalipse. Não ia foi esse. beber cerveja na casa do pai do Frei Tiago. Vamos para aí. Nossa, cara. Nossa senhora. Cara, quem seria Fake Tiago se não fosse Dom Rodrigo, né? Um dos Exatamente. maiores agentes do caos. Exatamente, cara. Exatamente. É o. Isso aí. Puxa vida. Enfim, mas. Então, a aula de hoje, deixa eu pegar aqui, vai passar, cadê? Estudar são capítulos, né? 1, 4, 7 e 8, né? Que tem que dar Não. maior atenção. Isso é o primeiro capítulo ainda. É o. O primeiro capítulo. Isso. São os parágrafos do primeiro capítulo. No caso. Certo. Deixa eu anotar aqui. Primeira parte. Ah, tá. São. Como o capítulo é dividido em dois, como se diz? O capítulo é dividido em artigo definido e indefinido. Aí cada um desses tem os parágrafos 1, 2, 3, 4. Aí esses são os parágrafos que são mais importantes, que eu julgo ser mais importantes. Para não ficar empacado na. Ah, eu vou aprender essa regrinha aqui porque, nossa, é totalmente necessário. Não, o que é necessário fazer com essa regra é só bater o olho e se tiver dúvida volta nela depois. Mas o que é de lei mesmo para saber são esses aí. Só mais uma dúvida, professor. Desculpa a audácia, mas qual é o prazo que eu daria assim, para a gente começar a ter uma conversação assim nas aulas e já começar a ter um nível um pouco mais avançado, né? Diga assim, ter mais fluidez, né, para já estar conversando e Sim, sim. o tempo assim que você acha que se estudando, fazendo tudo direitinho, seguindo corretamente aí as instruções, quanto tempo você acha que já dá para começar a ter uma conversação, uma coisa assim desse tipo? Uma conversação, eu diria que, olha, se você estudar umas 2 vezes por semana, toda semana, assim, acho que dá para ter uma conversação simples e a partir de um mês, que imagino que para os mais iniciantes seja algo agradável. A partir de um mês dá para fazer essa conversação, ou até antes, a pessoa estudar mais vezes por semana, mas inglês domina até rapidão, viu? É bem rápido de se adquirir as palavras. Uma pessoa adquirir, no caso, a sintaxe. As palavras vai adquirindo com o tempo, com o contexto, com as leituras, tudo mais. E também recomendo, já que tem uma abundância por aí de materiais em inglês, vídeos, inclusive os vídeos, conferência do Don Dolan, conferência do Padre Tchekada,
são uma boa para escutar as palavras em inglês. Óbvio, eles têm um vocabulário próprio do catolicismo, mas a estrutura tá toda lá. É uma boa também, Uhum. além das aulas, verificar vídeos, verificar materiais em áudio. Ou até dicionários. A pessoa pega um dicionário, verifica umas palavras, faz uma pequena lista de 10 palavras por dia e imagino que consegue bem alcançar uma conversação em menos de um mês. Menos de um mês é uma boa. Boa. Aí, tá vendo, pessoal? Se estudar direitinho, fizer tudo certo, daqui a pouco tá todo mundo aqui já no nível de conversação bom, quem sabe até uma fluência já na Sim. conversação, um nível de desenvoltura bom na escrita também, já dá para permitir a pessoa até acessar material, assim, direto do inglês, né, livros, vídeos, filmes, dá para trabalhar na ação também com tradução, dá para fazer seus estudos, né, complementares também, que ficar refém só do português não dá não. Verdade. Sim, sim. A pessoa tem que ser pelo menos duas línguas. Pelo menos. Se tiver mais, eu acho, na minha visão particular, eu acho que é bom ter pelo menos três línguas. Pelo menos. Mas duas línguas é obrigação. Em geral. Eu creio que todo mundo imagina que, poxa, pelo menos português e inglês. Espanhol dá pra coxambrar, dá pra saber um pouquinho, mas como católicos também, latim é muito importante. Eu diria que é divertido, é. Bom, vamos fazer nessa semana mesmo, mas É, mesmo quinta-feira assim, já. é divertido, pô. Quem aprendeu latim aqui, quem começou, poxa, traduzir exercício por exercício, falar, nossa, isso aqui tá errado, vou refazer aqui. Descobrir a resposta certa, é algo satisfatório, vai. Satisfatório. Tem vocabulários que são muito semelhantes, tem raízes etimológicas interessantes, saber como que a palavra em português é e como foi no latim. Enfim, para mim, pelo menos três línguas. Pro público em geral, pelo menos duas. Mas é isso. Aí, bom, vou tentar introduzir algumas conversas, alguns termos em inglês mesmo. Aí vocês vão, espero que entendendo, né? Acho que a maioria aqui entenderia. Aí eu começo daqui um mês a falar em inglês também. Começo a dar aula em inglês, claro, explicando, sempre não, mas já introduzindo porque é importantíssimo. Boa. Enfim, Então, demais. perfeito. Bom, agora continuando. Tá. Um exemplo, o exemplo que estávamos falando é que antes de nacionalidade e religião coloca-se o artigo indefinido, ou seja, a Brazilian, a Catholic, a Protestant. Mas quando se diz em sentido de adjetivo, tal pessoa é católica. Então não precisa de artigo indefinido. Outro exemplo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver quem pode ler aqui. Vai o Luiz. Luiz, vamos ver se. Who won the race? Esse da corrida. Tá. Who won the race? It was a German, Michael Schumacher. Muito bom, muito bom. Quem ganhou a corrida? Foi um alemão. Aí a pessoa que tinha o livro escreveu corrida de cavalos. Pode ser de cavalos, pode ser de
de Fórmula 1. It was a German. A German. A German. It was a German. Was a German. German. Ok. A German. Aí nesse caso está como substantivo. Um alemão. Foi um alemão que ganhou. Daí, esse aí eu tenho que recitar, né? Takeshi is Japanese. O Takeshi é japonês. Japonês. Takeshi wa Nihonjin desu. Nihonjin desu. Takeshi é japonês. Aí você vê que, na diferença de um, que diz German como substantivo, ele é um alemão. E daqui, que diz Japanese como adjetivo do Takeshi, aí tem essa diferença, que um leva artigo indefinido e o outro não. O adjetivo não leva, o substantivo leva. Caso tenham dúvidas, é só falar, porque quanto menos sair com dúvidas, mais fácil fica para vocês depois fazer exercício e tudo mais. Aliás, quando forem fazer, só e não conseguirem entender alguma coisa, pedirem ajuda, pode pedir ajuda, porque eu posso ajudar. Certo. Cumpre observar que certas nacionalidades têm duas palavras diferentes. Uma para o adjetivo, outra para o substantivo. Essa é interessante, que é vocabulário, parte do vocabulário. Em inglês, o adjetivo é English ou British. Daí uma curiosidade, que muitos nomes são dados para o território da Inglaterra. Inglaterra, Reino Unido, Britânia, todos eles têm diferença. Mas, assim, superficialmente, Reino Unido seria o Reino Unido da Escócia, Inglaterra e País de Gales. Irlanda do Norte também. Esse é o Reino Unido, que tem vários territórios de outras culturas. Irlandesa, galesa, escocesa. Esse é o Reino Unido. O britânico seria o território das Ilhas Britânicas. O território que os romanos deram como Ilhas Britânicas, ou seja, tanto da Irlanda quanto da Irlanda do Norte, Escócia, Gales, Inglaterra. Ou seja, é tudo no total. E Inglaterra seria só o Reino dos Ingleses, que é uma porção menor. Do menor para o maior, vou citar. Do menor para o maior, Inglaterra, Reino Unido e Britânia. É uma curiosidade pequena aí, mas muita gente fica confusa. O que é Britânia? O que é Inglaterra? O que é Reino Unido? Talvez outra hora eu faça com mais detalhes. Faça essa apresentação da diferença com mais detalhes. Mas o adjetivo de inglês é English ou British, britânico. O substantivo é Englishman. O francês, French, é o adjetivo. Frenchman, substantivo. Escocês, Scottish, adjetivo. Scot ou Scotsman, substantivo. Irlandês, Irish, adjetivo. Irishman, substantivo. Sueco, Swedish, como adjetivo. Swede, como substantivo. Dinamarquês, Danish, como adjetivo. Dane, como substantivo. Holandês, Dutch, como adjetivo. Dutchman, como substantivo. Espanhol, Spanish, como adjetivo. Spaniard, substantivo. É uma pequena adição no vocabulário. Eu creio que isso não é assim obrigatório de saber. Observação: algumas formas terminadas em man designam o gênero masculino, sendo o feminino formado com woman. Englishman e Englishwoman. Frenchman, Frenchwoman. Bom,
Próximo parágrafo, depois das preposições with e without, com e sem, seguidas de substantivo concreto, também é necessário o artigo indefinido. Ou seja, com antes de substantivo concreto, coloca-se um ou uma. É meio confuso de entender, mas acho que com um exemplo dá para entender bem. Jane prefers to write with a pencil. Jane prefere escrever com lápis. Esse A não sei por que está aqui. Não faz sentido que esteja. Bom, Charles likes to work without a coat. Charles gosta de trabalhar sem paletó. Vou ver que em português não tem artigo indefinido, mas no inglês tem. E, bom, vou chamar alguém para... Ué, que houve? Pode parar também. Nada, que é isso. Pra mim tá tudo bem. Agora, se vocês quiserem tirar um intervalo, né? Tipo assim, Tudo bem, 3 a 5 minutinhos. Sim. Tomar água, fazer um lanche, ir pra um banheiro, não sei. Uma boa. Quer? Eu vou. Okay. Continuei a gravação. Ok. Assim. Voltando. Algumas palavras, algumas nacionalidades têm adjetivo, tem uma palavra para adjetivo e outra para substantivo, que são diferentes. Como, por exemplo, English ou British é adjetivo e Englishman é substantivo. Então, se referindo a aquele inglês que me passou a perna. That Englishman. Ou, em caso contrário, no adjetivo, aquela comida inglesa. That English food. Então, adjetivo e substantivo, para esses casos, são diferentes. Já para japonês é igual. Não se fala Japanese man, se fala Japanese. Ou German, se fala German, tanto para substantivo quanto para adjetivo. Enfim, mas aqui é uma tabela dos que tem essa exceção. French, Frenchman, Scottish, Scot ou Scotsman, Irish ou Irishman, Swedish ou Swedish, acho que é Swedish, Swede, Danish, Dane, Dutch, Dutchman, Spanish, Spaniard. E bom, evidentemente, como algumas formas têm man, então o feminino tem que ser formado por woman. Englishman, Englishwoman. Frenchman, Frenchwoman. Certo. Preposições with ou without, com e sem. With, without. Seguidas de substantivo concreto, ou seja, um objeto qualquer. Um livro, um lápis, um relógio. Também necessita de artigo indefinido. Como em Jane prefers to write with a pencil. With a pencil. Acho que eu pronunciei corretamente. Jane prefers to write with a pencil. Jane prefere escrever com um lápis. Ou Charles likes to work without a coat. Charles gosta de trabalhar sem paletó. Ou don't go out in the cold. Don't go out in the cold without an overcoat. Não saia no frio sem um casaco ou sobretudo.
Bom, aí no próximo tópico, é obrigatório que o emprego do artigo indefinido, depois das palavras what, ou o significado que, ou such, tal, tais, ou half, meio ou meia, half a day, half a watermelon, precedendo substantivos contáveis. Tá. Então, emprega-se o artigo indefinido depois dessas palavras precedendo substantivos contáveis. Ou seja, eu posso contar o dia. What a nice day. Que dia bonito. Ou I've never seen such a big animal. Nunca vi um animal tão grande. Vou chamar uma pessoa para ler. Espero que não tenha caído de novo. Vai, Não caiu, não. Lucas. Tamo. O Richard, né? Isso. Richard at half a watermelon. Muito bom, muito bom. Não, Tá Richard bom. ate, né? Richard Ate. ate. Richard ate half a watermelon. Perfeito. Richard Half. comeu meia melancia. Isso aí. Em inglês britânico é half, em americano é half. Não tem um negócio assim também? Ou a pronúncia é igual? Eu acho que difere um pouco, mas que eu saiba no americano é meio com E. É parecido com E. Half a watermelon. Deixa eu confirmar aqui Verdade. no DeepL. E outra coisa seria half a watermelon ou half... esse A aí teria uma pronúncia mais de E, né? No Isso. caso. Isso, exatamente. Ficaria a watermelon daí? half, Pode ser, né? Sim, A watermelon. Half a watermelon. Richard ate half Half a watermelon. watermelon. É A, né? A. Richard Ate. ate half Comeu. a half, watermelon. Richard ate half. half, Richard ate half. Hein, Lucas? Acho que é half. Half? Health vira saúde, né? Vira pronúncia de health, eu acho, né? Acho que é melhor falar half. Half. Que o William Não, falou. mas saúde, né? Health, não? Health. Health? Acho que é health. Health, né? Health. Não, é porque é uma... Deixa eu ver aqui, dar uma notada pra ver como é que fica a pronúncia aqui. É como se fosse mais um som de E, né? Ou de A, mais um som de A. O A e o L faz um som de L, de E, quer dizer. É como se fosse half. É isso que o William falou, mais ou menos. Ah, tá. Certo, half. No caso do metade, half, é bem mais curto o som e é como se fosse um H-E-F. Half. Richard ate half a watermelon. Isso. Valeu, anotei aqui. Opa, boa. Só confirmar aqui. Apesar que essas pronúncias, na hora que a gente estiver conversando, vamos corrigindo, né? É bom. half, Senão eu teria passado despercebido aqui. No caso do metade, half mesmo. Acabei de ver no reverso. E desse de saúde, health, como tem que ter um U. Tem que ter um U. É como se fosse um H-E-U e esse som de TH. Health. Enquanto um é half, outro é health.
Richard comeu meia melancia. Esse aí, pô, vou te contar, viu? A cueca do cara ficou mais inchado que a pancinha do Rodrigo. Mas a barriguinha dele é encaliçada, não é aquele bucho mole, não. É, A barriguinha cheia, pô, tem gordura visceral ali, não é aquela gordura de. Parece que é gordura visceral, né? sim. Meu Deus, tem E Pedro. isso ali não é só tecido adiposo, não. Ali é gordura visceral mesmo, entendeu? E gordura Ali- visceral. E gordura visceral vem de álcool, cerveja, essas coisas, não é? Porque o tecido E adiposo ali comida é. também, Uhum. muita comida, né? Quem tem gordura visceral tem que ficar muito esperto para não desenvolver gordura no fígado. Uhum. Desenvolve muito rápido câncer no fígado. Exatamente. Deus o livre. Nossa, aí. Ai, ai. Aí, bom. Próxima frase, o Stein, vai. What a difficult test we had. Muito bom. We had. Tá certo? We had. Tá certo, tá certo. We had. Que prova difícil tivemos. What a difficult test we had. Aí mais uma vez. Mas. Difficult test. Teste é contável. Teste é contável. E depois de what, então é obrigatório colocar artigo indefinido. Uhum. Aí, o Luiz agora. Aí é a exceção. A exceção não. É o contrário da regra. Tá. Mas. What nice furniture you have. Furniture, né? Furniture. Furniture. Que mobília bonita. What nice you have. Como furniture é não contável, ou seja, né? Mobília aí qualquer, não é um armário ou uma cama, é uma mobília no geral. Essas regras, eu sei, essas regras são muito arbitrárias. Ai, coisa não contável, não sei o quê. Bom. Então, né? Porque furniture, a gente consegue contar, pô. Consegue. Eu tava pensando nisso também. Beleza. Diz aqui que é não contável, mas eu consigo contar um armário, 2 cadeiras, 3 mesas. Sim. Enfim. Mas eu vou aceitar que. Vamos fingir. Deve que ser o cara mobília tem no geral, né? Tipo, a mobília da casa, né? Tipo, Sim, deve ser sim. assim. Isso mesmo. Bom. Aí, Anne has such patience with kids. A Anne tem tanta paciência com crianças. Como paciência, aí sim é não contável. Aí tá certo. Como é não contável, aí tá certo. Aí tá sem ambiguidade. Tem tanta paciência com crianças. O artigo indefinido também é usado com sentido de por em expressões, tais como preço por quilo, quilômetros por hora, vezes por dia, etc. Como rice costs less than 1 real a kilo. O arroz custa menos de R$1 por quilo. Ou, deixa eu ver, leitura, vai o Lucas agora. That car was going at more than 150 kilometers. Tá certo. Kilometers. Deixa eu ler de novo. That car was going at more than 150 kilometers. Acho que é assim que fala, né? Assim. É meio complicado falar bem tudo juntinho, né? Colado. Sim. That car
was going at more than 150 kilometers an hour. Muito bom, muito bom. Aquele carro ia a mais de 150 quilômetros por hora. Aí essa frase é simbólica aqui. Vai. Lewis Stein. We have English class 3 times a week. Muito bom. Temos aula de Boa. inglês 3 A vezes por week. semana. A week. A week. A ou E. A week. Esse som de A é bem... É variável às vezes, né? A week, a week, a ou a, tanto faz. Temos aula de inglês 3 vezes por semana. Não de inglês, mas aulas 3 vezes por semana. Óbvio, primeira semana, mas tudo bem. Artigo indefinido também é usado em expressões idiomáticas, tais como many a time, muitas vezes, all of a sudden, de repente, subitamente, as a rule, normalmente, de regra geral, in a hurry, com pressa, apressadamente. Então, essas expressões são interessantes de anotar. Aí eu vou marcar depois as importantes para estudar depois. As a rule, in a hurry, as a matter of fact, de fato, na realidade. One at a time. One at a time. Um de cada vez. Once upon a time, era uma vez. An eye for an eye, olho por olho. Cabe salientar, finalmente, finalmente vai terminar, que, nossa senhora, é muita exceção de exceção, gente. Pelo amor de Deus, tanto de... Mas foi completo, eu imagino que no material de estudo não faltou nenhum detalhe. Cabe salientar, finalmente, que o artigo indefinido não deve ser usado antes de substantivos não contáveis. Bom, se é não contável, então não tem uma paciência, uma esperança. Então, logicamente, o artigo indefinido não deve ser usado antes de substantivos não contáveis, embora nós o façamos em português. Nesses casos, o inglês usa muitas vezes some, quase como um A circunflexo, some, algumas, uma quantidade aí. Como em... tá. Vou deixar o Luiz ler. Luiz lê essa próxima aqui. Let me give you some advice. Let me give you some advice. Perfeito. Permita-me dar-lhe uns conselhos. Então, em português, uns conselhos. Tem pessoa dá um conselho, dois, sei lá. Mas em inglês, entende-se que conselho, né, é incontável. Ou can you lend me some money? Você pode me emprestar um dinheiro? Esse aí é o de estrela de 6 pontas aí. Cuidado para não pedir dinheiro para eles. Enfim. I spent some time in New York. Passei algum tempo em Nova York. Um tempinho aí. Vamos lá. Observações. Quando queremos enfatizar, quando se trata de um ou uma, não dois ou duas ou mais, usamos o numeral one. Quando é enfático, não é um pronome indefinido qualquer, mas é um número de coisas. I asked for one bottle of I asked for one bottle of wine, not two. No português é a mesma coisa, né? Uma garrafa,
uma pessoa, enfim. Mas em inglês tem essa diferença de one, que é um numeral one, que a pessoa pede uma garrafa, e tem o a ou an, a bottle, uma garrafa qualquer. Talvez não fique muito claro à primeira vista, mas conforme passa, conforme a pessoa dá mais alguns exemplos, ou o livro dá mais alguns exemplos, aí dá para diferenciar. Também usamos o numeral one em expressões idiomáticas, como one day, um certo dia. Um certo dia, um dia específico aí. Then one day he said to me. Então, um certo dia, ele me disse. E aí, terminamos. Vou enviar no WhatsApp aqui. Parágrafos para... Top, William. Obrigado, hein? Opa! Que isso, não precisa agradecer, só fiz o meu trabalho. Artigos. Melhor. Manda o Pix pro Padre Rhodes. Exato. Beleza. 4, 7 e 8. Aí do artigos indefinidos. Artigos. Patrocínio. Prefeitura de Voti. Você tá louco. Devoti. Bom. Devoti, né? Devoti. Divertido. Nossa, cara, estou quebrado, velho. Eu vou rezar um rosário agora aqui. Lembra de mim, rapaziada. Tá o osso do nada. A doente foi foda. Foi difícil, viu? Cheio de coisa pra fazer, cara. Tá certo, Luiz. Fechou então. A gente vai lembrar de você nas informações aí. E é isso, valeu. Obrigado, cara. Obrigado, irmãos. Salve Maria Luiz. Salve Maria. Salve Maria Luiz. Salve, Maria. Salve Maria, William. Salve Maria, Lucas. Até a próxima. Até. Tá. Só vou enviar os capítulos importantes, aí eu encerro. Prega seu artigo definido antes de substantivo. Acho que isso aí era os dois mesmo. Acho que é importante. 6 isso. E o 7. Certo.